Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Feminicídio na capital. Mulher é estrangulada por ex-companheiro e agora a família pede justiça. Flagrante do quase. Detento tenta escapar do presídio estadual de São Borja com uma corda, mas não contava com a astúcia do agente penitenciário. Desencontro de informação. Usuários formam fila em agência modelo do INSS na capital. O que foi que aconteceu? Faltam 2 dias. O clássico Grenal mais esperado do ano. Você vai ver só aqui no SBT. Agora, tudo é Grenal. Como a dupla chega para o jogão que vai parar o estado? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. O SBT Rio Grande de hoje está recheado. Olha só, tem até o laçador mascarado, mas bagualte. Olhem só as imagens, uma máscara de proteção foi colocada neste monumento histórico, para o Rio Grande, que fica na zona norte de Porto Alegre. E este é um alerta sobre a necessidade de se proteger contra o coronavírus. Depois do intervalo, a gente te conta quem foram os autores desta grande ideia. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar de muito assunto. E é claro, a grande partida de quarta-feira na Libertadores aqui pelo SBT. Um rápido intervalo e a gente já volta. Muito bem, 11 horas e 44 minutos, já estamos de volta com o SBT Rio Grande e eu tenho um assunto muito importante para vocês, um recado muito importante, porque ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e na proteção da família, evitando surpresas de última hora. Nós entendemos que o momento é de atenção e de cuidado e o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid, a isenção de carência para a aquisição de novos planos Ser Previdente. Você seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Então ligue 51 4003 3135, associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. 11 horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia. Cadê o Jeremias Werneck? Cadê o Glauco Paza? Libertadores na quarta-feira. Olá, Glauco, que bom tê-lo de volta aqui na TV. E lá, direto do palco do grande jogo, da grande partida de quarta-feira, o Jeremias Werneck para Biscoito Zezé. Carinho que vem de família, meus irmãos Jeremias e Glauco. Bom dia para vocês. Bom dia, André. Bom dia, Jeremias, que está lá no palco do jogo. Eu ouvi há pouco aqui barulho de torcida. Eu tenho a impressão seguinte, André. O Grenal já começou. Já começou. O que está acontecendo, Jeremias? Me conta aí. O que está acontecendo? Que a torcida está em polvorosa? Já começou o jogo, é isso? Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no SBT Rio Grande. Sim, o Grenal já começou. A gente está aqui no Beira-Rio, mas eu vou pedir para o pessoal aí soltar as imagens do outro lado aqui da avenida. Há pouco, a Guarda Popular, torcida do Inter, fez uma festa dentro de um barco. Ah, é? Os torcedores do Inter foram apoiar dentro de um barco. Eles alugaram um barco e tomaram as margens do Guaíba, pertinho do CT, do Parque Gigante, para apoiar os jogadores do Inter. Afinal de contas, André, tem distanciamento. Então eles não podem ficar mais na Edivaldo Pereira Paiva. E na Edivaldo Pereira Paiva tem uma barreira agora. O Inter não conseguiria ver e eles também não conseguiriam ver. Então eles foram do lado da água. E aí essa cena inusitada, essa cena diferente, Glauco, uma cena que só um Grenal de Libertadores aqui no SBT pode proporcionar, Glauco. Eu nunca tinha visto isso. Olha aqui. Alentaço num barco. É verdade. Ouve aí, ó. Ó, tô aqui, o pessoal botou no Twitter. Escutem só a festa que tá já da torcida. Aí. É claro, André. Isso acontece agora, gente. Está acontecendo nesse momento. Exatamente. O pessoal aí aproveitou aquele horário do final da manhã para fazer esse alentaço aí. É claro que tem toda aquela discussão, né? Tá todo mundo junto ali naquele barco ali, em momento de pandemia, né? A gente questiona isso. Mas, enfim, torcedor, né? A gente já criticou em outras oportunidades torcedor se aglomerando, não pode ir no estádio por causa da aglomeração, mas vai falar isso
às vésperas de um Grenal tão importante como é este pela Libertadores na próxima quarta-feira. E olha só, hein? Isso me lembrou de uma história lá de antigamente, bem antigamente, viu? O André Hara era criança. Que o Beira-Rio, o pessoal chegava para assistir os jogos de barco. Exatamente. Até porque aquela região ali foi toda aterrada, né? E muita gente, vários torcedores chegavam de barco. Tá contado isso aí, tá na história, inclusive, da construção do Beira-Rio. Mas estamos em 2020, o torcedor tá aí, ó. Ele não pulou da barca, pelo contrário, ele foi para cima da barca. E não vai deixar o barco afundar também, né? Não podia perder essa, hein? Ah, tô aprendendo. Hein, Jeremias? Tô aprendendo, né? Tá bom. Tá aprendendo bastante. Tem um baita de um professor pra isso aí, né? A gente faz o que pode. Pra quem tá chegando agora... Vou te dizer o seguinte também, André. E olha que o fim de semana não foi lá essas coisas pra gauchada, né? Só pra quem tá chegando agora, 11h49, o pessoal que tá chegando agora com a gente, tá o Jeremias Werneck, do Estádio Beira-Rio, o palco de quarta-feira do Grenal. O Glauco já está no estúdio aqui com a gente. E é a imagem, né, dessa festa que acontece nesse momento junto ao Estádio Beira-Rio aqui em Porto Alegre, onde os torcedores, é o Alentaço, né, onde os torcedores estão nesse momento fazendo uma festa aí, já torcendo aí para o time que joga na quarta-feira, mas daqui a pouco a gente volta com outras informações esportivas, combinado? Jeremias Werneck e Glauco Paza, em seguida a gente volta 11h49 e você vai ver ainda hoje aqui com a gente, olha só, uma mulher, mais uma, foi morta aqui em Porto Alegre, estrangulada, foi na zona sul da capital. E quem é o principal suspeito? O namorado. A polícia acredita que ele chegou, vejam só, chegou a dormir na mesma casa junto com o corpo da vítima. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e você vai ver também, olha só, o laçador protegido ontem, no dia 20. Olha só essa imagem. Essa imagem que aparece, chamou a atenção de todos, inclusive muita gente queria saber quem é que colocou a máscara no laçador, o grande símbolo do Rio Grande do Sul, justamente ontem, no 20 de setembro. Daqui a pouco a gente conta, mas é um recado importante. É um recado importante de que as pessoas devem estar protegidas cada vez mais, né? A pandemia pode até estar na estabilização, mas a gente ainda precisa se cuidar e daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações. Faltando 10 para o meio-dia, atenção, imagem de uma fuga, uma tentativa pelo menos, um flagrante que aconteceu na fronteira oeste. Glauco Paza explica pra gente o que aconteceu. Opa, foi cambaleando, quase que caiu, mas foi pego. Esse é o famoso fugiu, só que não. Aconteceu o que ele não queria. Ele foi flagrado tentando fugir. Um preso do regime fechado do presídio de São Borja queria aproveitar o 20 de setembro em liberdade, né? Já que era 20 de setembro, comemorar comendo aquele churrasco em liberdade. E ele já aparece aí pulando do presídio, ele usou uma corda artesanal, só que ele foi flagrado imediatamente pelos agentes, sabe? Tá vendo aí, ó? O agente saiu do lado de fora, já mandou ele parar, ele levantou os braços ali e imediatamente ele foi reconduzido para dentro da casa prisional. Tinha que ser do mesmo jeito, né? Pelo muro. Pulando de volta. Com aquela corda artesanal que você sabe, chamam de Tereza também, né? Aquela corda que eles fazem com lençóis, enfim. Não deu certo. Infelizmente, ele voltou para dentro da casa prisional, ou felizmente, né? Infelizmente para ele. E aí o serviço do agente realmente foi muito bem feito, estava acompanhando, foi lá. E no momento em que ele saiu, ele voltou, André. Nós mostramos alguns dias atrás, onde é que foi, me ajudem? Teve uma tentativa também que o pessoal todo, acho que foi Sarandi, não foi? No norte do estado. E que, todos estavam ali animados para pular, mas um conseguiu, né? O pessoal deu apoio, ele conseguiu fugir. Esse fugiu, um só. Os outros, né, desistiram. Agora, tu viu a imagem dele pulando do muro, Glauco? Ele sentiu o joelho. Eu acho que ele se machucou, né? Tu viu? Ele aparece ali, ó. Ele cai e olha só, dá uma... Opa! Au! Ó, ele chegou a botar a mão ali, se desequilibrou. E aí ele viu que... Eu acho que pro Grenal ele tá fora. Não tá machucado. Como. Até porque tá um pouquinho sem treinamento, né? Tá fora de forma. Tá fora de forma. Seria importante, né, num momento como esse, né? Até porque o pessoal que tá em forma tá ainda, né, correndo atrás da bola e não tá conseguindo, mesmo os que estão em forma, imagina quem não tá. Repetindo, isso aí aconteceu
em São Borja, né? Tá aí as outras imagens que você falou há pouco, André. Tá aí, ó. O pessoal escalando pelas grades, né? A nossa equipe é incrível, né? O pessoal tá sempre ligado, ágil, acompanha, vai correndo e pega a imagem. Isso aí foi Sarandi, não foi? Eu acho que foi Sarandi, no norte do estado, do momento de uma tentativa. Inclusive, a tentativa era de uma fuga em massa, né? O pessoal queria fugir. E aí foi todo mundo pro canto. Outros, vai ser agora. Sarandi, exatamente, confirmando. Aí aquele ali conseguiu, deve ter levado uns choques lá em cima. Estão vendo ele aqui em cima, ó? Ele pulando aqui na cerca elétrica, vai lá e... Opa, caiu também. E lembrando que tinha um carro esperando ele, né? Tinha um carro esperando ele. Por isso que ele fugiu e não foi encontrado depois. Exatamente. E os outros só ficaram olhando. Agora vejam assim, que o grupo estava preparado, né? Estava preparado. Ó, 2 subindo, 3, 4... Tem um que cai, que chega bem no alto e cai aqui bem do lado direito. Lembram que ele caiu o sapato dele. Outros 2 caíram lá no canto, viram que a coisa não é bem assim, se segurar num muro, né, para fugir. Olha lá os 2, ó. Desistiram. Mais um consegue, passa pela cerca elétrica, e leva um choque. Olha que houve a reação com balas de borracha, né? Também teve, né, Glauco? Aconteceu nesse caso aí pelos próprios agentes, né, que tentaram evitar essa fuga, mas um acabou fugindo. E olha, um choque desses que não é um choque mortal ali em cima, não pensem que é fraco, não. Não é fraco. É o mesmo tipo de choque que tem nessas cercas elétricas, aí talvez deve ser um pouco mais intenso, seja o que for, mas leva susto. Vamos mostrar o que aconteceu agora no final de semana, o Glauco contou pra gente, aqui em São Borja. Tá aí, ó, o de amarelinho lá em cima, ó, e puf, no chão. É alto. Olha, aquilo, chegou a doer meu joelho direito. É alto. Não, ele se atirou e tentou amortecer, mas não teve jeito. Não. Uns 3, 4 metros, eu não enxergo ali em cima, a imagem não consegue mostrar se tem uma cerca elétrica ali. Mas como que ele subiu até aí, hein, Glauco? Com uma corda. A informação com a corda que se só, tem só ele? Pois me parece que ele agiu isoladamente. Mas a gente não tem a confirmação oficial se ele não teve ajuda lá dentro de outros detentos para pelo menos fazer parte dessa escalada, né? Agora foi alto, ele se atirou lá de cima e certamente ele sentiu ali, tanto que ele nem correu, né? Não, nem conseguiu. Aí aquele joelho já quebrado, e ainda deve ter ouvido o guarda gritar para ele, disse, não vai dar mesmo, não vai ser dessa vez. E aí então, portanto, que aconteceu nesse presídio lá de São Borja, na fronteira oeste aqui do estado, no final de semana, nessa tentativa de fuga. Muito bem, daqui a pouco voltamos. Glauco Paza, agora faltando 5 minutos para o meio-dia. Atenção para esta reportagem aqui. Infelizmente, assustador o número de feminicídios aqui no Rio Grande do Sul. E agora, uma família está pedindo por justiça. Uma mulher foi morta, estrangulada, aqui na zona sul da capital. O suspeito? Quem que é o suspeito? Acertou muito bem. O ex-companheiro dela. E ele foi preso no sábado. Detalhes na tela. Uma mulher alegre, preocupada com a família. E os netos, né? Deus o livre, filha única. Mas que havia mudado o comportamento desde que assumiu o romance com Márcio Maciel, há quase 3 meses. Segundo a filha, a mãe Jaqueline Rocha, 38 anos, dizia que o companheiro era possessivo demais. Ele tinha ciúmes de tudo, ele controlava o telefone dela, ele controlava tudo. Ele afastou ela de toda a família. Nas redes sociais, eles trocavam declarações de amor. Márcio dizia que a namorada era a mulher da vida dele. Na quinta-feira passada, dia 17, Jaqueline foi sozinha à casa do Diego, um amigo de longa data. Mal ele sabia que era a última vez que eles se veriam. Enquanto ele, a esposa e Jaqueline conversavam, Márcio apareceu de surpresa. Agitado, parecia estar fora de si. Estava transtornado já. Pessoas aqui na volta que viram ele, já viram ele bem eufórico já. Caminhando rápido, ele é uma pessoa que caminha tranquilamente, daí tu começar a caminhar rápido é questão de estar debaixo de droga. Horas depois de se despedir dos amigos, Jaqueline desapareceu. A filha chegou a ligar para a polícia, mas a mulher já estava morta. O corpo dela foi encontrado pelo irmão dentro da casa onde ela vivia com o namorado, na Serraria Zona Sul de Porto Alegre. A vítima foi asfixiada pelo companheiro. Ele admitiu, a princípio por ciúmes, teria asfixiado a vítima fazendo uso de um fio do cabo do celular e de um fio elétrico de um abajur. Márcio, de 31 anos, se apresentou na delegacia e confessou o crime. Mas não pôde ser preso porque já tinham passado 24 horas do flagrante. A primeira DP
CPA, Central de Volantes, monitorou o suspeito. O trabalho ele foi bem técnico, o judiciário ele foi bem ágil. No sábado, já com o pedido de prisão preventiva expedido pela Justiça, o homem foi detido e recolhido ao sistema prisional. Agora a Júlia, filha única, pede por justiça. Agora que seja eterno, que fique aí, que pague tudo que tem para pagar. Que a vida dela não vai voltar, né? Felizmente, mas ele tem que pagar pelo menos. Que desespero dessa família. E agora, logicamente, querendo justiça. O Glauco, a gente tem mostrado aí, principalmente a pandemia trouxe muitos problemas, né? Reforçou muitos problemas dentro de casa, entre casais. É muito incrível o comportamento que tem um homem no momento de separação e o comportamento que tem a mulher. Sabe que eu estudei durante um bom tempo essas questões de psicologia, essa questão de possessividade, de controle. É incrível porque a pessoa que controla e o controle ele se manifesta de diversas maneiras. Mas, na verdade, assim, é uma ideia de que a gente tem controle de algo. E a gente não tem controle de praticamente nada na vida, né? Agora, o que é o controle? Ele escolheu ela para ser a sua mulher. Fora isto, ele não aceita outra possibilidade. Por isso que essa questão de controle, a pessoa imagina que tem o controle e, na verdade, ela não tem. E o resultado, esses que a gente tem visto aí. Os homens acham que podem controlar, que vai escolher a mulher que vai ser a sua, que ela vai ficar dentro de casa, que ela não vai olhar para alguém, que ela vai... Quer dizer, o controle intenso o tempo inteiro, ou seja, enlouquecedor. Soma-se a isso a questão de consumo de drogas, às vezes consumo de álcool e voltando àquela campanha da Polícia Civil, né? Relembrando a campanha da Polícia Civil gaúcha, que alega que o gaúcho tem um perfil específico de ser mais machista também e por isso os índices são ainda mais alarmantes aqui no Rio Grande do Sul neste momento de pandemia, porque é um estado, sim, machista. É um estado machista e isso nós temos que admitir. E não há dúvida de que a mulher, né, com um coração de tentar entrar num acordo, de tentar apaziguar a situação, aí vem o tapa, não, aí ele deu a primeira vez, mas ele não vai mais dar, ele me prometeu. E aí vai indo isso. E eu não estou querendo dizer, às vezes a mulher tem responsabilidade. Olha, não estou querendo dizer isso, ou tem culpa, não estou dizendo isso. Mas a mulher, ela tenta, né, com o seu coração mais sensível e mais esclarecedor, por assim dizer, tenta apaziguar a situação, mas não consegue. Só que aí é o primeiro tapa, aí vem o segundo, o terceiro e o resto da história, a gente sabe, os números mostram isso. E ninguém tem o direito de ser negligente. Quando eu falo ninguém, muito menos o casal, logicamente, mas olha, vizinhos, parentes, muitas vezes a gente sabe que os parentes presenciam brigas de casais e não querem interferir, só que isso pode terminar em tragédia. As pessoas têm que denunciar. Só isso vai fazer com que os números diminuam, né, André? É verdade. Bom, vamos mudar de assunto, porque agora nós temos, Glauco, um outro assunto extremamente importante para falar com as pessoas, que é sobre o INSS. A novela continua, Glauco. Olha só, o INSS está com as agências fechadas, infelizmente, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas em diversos estados brasileiros. E aí, o que acontece com os usuários, né? Continuam enfrentando dificuldades. Agora, quais os problemas que eles enfrentaram hoje, que não foram poucos? Nós vamos até uma agência aqui em Porto Alegre conversar com ele, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pela segunda semana consecutiva, problemas no INSS. Mais uma vez, beneficiários foram enganados, chegaram até aqui com horário marcado, documento, tudo certinho. Encontraram assim, André, portões fechados. Situação que se repetiu não só aqui, mas também em outras agências do Rio Grande do Sul. Ainda ao longo da manhã, bastante gente chegando por aqui. Antes das 8 horas da manhã já tinha longa fila. A todo momento chega mais gente, desce de aplicativo, do ônibus, chega aqui e encontra o recado de que a agência está fechada. E o pior de tudo, ainda sem previsão de reabertura. Pois é, isso a gente lamenta muito, até porque a gente pede para que aqui no estado, né, o INSS dê alguma posição. O mais grave, são várias coisas graves, né, Lucas? Mas o que aconteceu hoje, o que eu ouvi de pessoas que ligaram ontem à noite, ligaram hoje de manhã para o 135 para confirmar se teria atendimento, se deslocaram, pessoas para fazer perícia vieram
com andador, vieram com gesso na perna e chegam lá, não tem ninguém do INSS para atender. Começa por aí. É a segurança, né, os seguranças que são terceirizados, que simplesmente dizem a agência não vai abrir. E aí a pessoa se pede uma comprovação, porque a conta vai vir um dia. O INSS um dia vai dizer, mas estava marcado aqui a sua perícia, a senhora não veio. Aí pedem um atestado, também não podem dar porque a agência está fechada. Como que vai ficar essa situação? Sem falar de gente que precisa de dinheiro, de gente que precisa se aposentar, de gente que precisa, né, comprovar ali com os peritos de que ainda está com um problema e por aí vai. Quem é que vai dar uma resposta para essas pessoas, Lucas? André, gente que precisa de dinheiro e que gastou o dinheiro para vir até aqui. Conversei com gente que veio de Alvorada, Cachoeirinha, São Jerônimo. Teve relato de um jovem que veio de Caxias do Sul até aqui, especificamente, tinha horário cedo pela manhã, fez esse deslocamento, gastou dinheiro e encontrou a agência fechada. Não se tem previsão. A resposta do INSS, da gerência local aqui, é de que houve um conflito de informações entre a agência e também o atendimento do 135, que é ligado em Brasília. Segundo eles, nunca foi informado que aqui abriria, mas o 135 está avisando. E o pior de tudo, André, há pouco veio uma senhora aqui, falou comigo, disse que ela ligou há pouco para o 135, agendou o horário para amanhã às 7 horas da manhã, ou seja, o problema está acontecendo, a agência ainda está fechada, mas se tu ligar lá no 135 agora, entrar no site, vai aparecer que está tudo normal. Inclusive, se quiser, vai poder fazer esse agendamento. Mas a gente já dá o alerta, não está aberto hoje, previsão que não abra pelo menos amanhã, se tem uma promessa, mas isso vai ser definido só no final da tarde. Então, por enquanto, por mais que tenha agendamento pelo 135, pelo site, não adianta criar expectativa nesse momento. Não, se cria um conflito nesse momento, porque as pessoas não sabem se devem cumprir, porque pelo telefone dizem que vai abrir, ou então vão perder viagem, perder tempo. Então as pessoas estão perdidas e por isso o INSS nesse momento seria muito importante orientar as pessoas. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto, com uma reportagem e vamos falar mais sobre esse problema enfrentado, né, para quem depende do INSS. Mas antes eu tenho um recado e eu quero a sua atenção, porque a gente sabe que em uma pandemia, ela não escolhe nem hora e nem lugar para acontecer. Mas o que já podemos ver é que os médicos sabem exatamente onde devem estar quando isso acontece, que é ao lado de cada paciente. Desde a escolha do curso até o exercício profissional da medicina, eles são colocados à prova diariamente, em anos de estudo constante. E agora, mesmo longe das famílias, né, dentro dos hospitais, abatidos ou correndo alto risco de contágio, as notícias mostram o quanto os esforços estão dando certo. Seja na linha de frente, seja na pesquisa de vacinas, de medicamentos e do próprio vírus. Nas consultas dos pacientes de risco ou até no atendimento online, o que importa é que agem juntos para cuidar da saúde de todos. Porque para o CREMERS, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Muito bem, voltamos a falar do INSS. Voltamos a falar do INSS, mas agora a gente vai ver com mais detalhes, porque foi hoje de manhã essa confusão, aliás, mais um dia de confusão. Isso vem se arrastando há vários dias. O pessoal chega na agência do INSS, no caso, bairro Partenon, aqui na capital, e deu com a cara na porta. Simples assim. E o mesmo problema que a gente mostrou na semana passada com a dona Odete, ele se repete. A dona Odete, que era para se aposentar, é o seu João, que precisa fazer perícia, e por aí vai a novela. O colega Lucas Abate acompanhou esta situação na manhã de hoje e vai na tela contar pra gente. Margarete veio de Alvorada e gastou R$50 no aplicativo de transporte. Faz 8 meses que eu tô sem receber nada, né? E seria a minha primeira perícia presencial. E chego aqui e não vou ser atendida. R$50 para vir até aqui. Agora, depois, para ir embora também, né? Pela segunda semana seguida, os médicos peritos do INSS não apareceram para trabalhar. Sem aviso prévio, usuários com atendimento marcado para hoje foram pegos de surpresa. Disseram que tem que reagendar pelo aplicativo, pela internet. Não tem nem previsão. Quem buscou informações da agência pela internet também se deu mal. O site do INSS mostra que o local está funcionando. Alguns ligaram com antecedência para o telefone 135 e receberam a confirmação de que o atendimento aconteceria. Ao chegar aqui, deram com a cara na porta. Estou esperando a perícia, né? Faz 4 meses que eu estou em casa, né?
Antes das 8 horas da manhã, já havia pessoas de diversas cidades na fila aguardando atendimento. E ao longo da manhã, outras pessoas também chegaram conforme o horário marcado. Mas todas elas se depararam com a mesma mensagem, uma placa dizendo que a agência está fechada e que não haverá atendimento nesta semana. Essa técnica em enfermagem veio pela 4ª vez. Afastada desde maio, precisa da liberação de um perito para voltar a trabalhar em um hospital da capital. Eu tô desde maio parada e pior que eu não recebo nada, né? Contribui, trabalho em 2 empregos, contribui R$800 de INSS por mês. Chega na hora que a gente precisa, a gente não tem auxílio nenhum, né? E assim como todos os outros, voltou para casa sem respostas. Outra vez, né? Olha a indignação. Outra vez, né? E outra vez. E vai continuar, pelo visto, acontecendo. Põe o Glauco aqui com a gente, vamos conversar, Lucas, Glauco, porque é o seguinte... Eu sou irritado, André. Na semana, avisando. Na semana passada... Oi. Diga, Lucas. A gente falou outra vez, aconteceu agora mesmo. Essa senhora chegou aqui, tinha horário marcado. Vamos pegar rapidinho aqui. O que te disseram, senhora? Que horários você tinha marcado e que resposta te deram aqui no portão? Disseram que eu tinha que remarcar a consulta, a perícia, porque... Pra quê? Marcaram que era para mim vir hoje, 12h40. E eu tô aqui, venho de longe, lá do Parque dos Maia. Chego aqui, eles me mandaram remarcar a consulta da perícia de novo. Gastou tempo, dinheiro? Gastei tempo e sem condições, porque eu tô doente, né? Pois é. E andando de ônibus, sem condições de andar de ônibus também, né? Tá certo, muito obrigado. André, mais um caso aqui, ó, resumiu bem o que aconteceu. Gente doente, gente que tem problema de locomoção, que vem de tudo que é lugar, encontra a agência fechada, não tem nenhum tipo de aviso prévio, não tem ligação, não tem mensagem. Se ligar no 35 tá tudo certo. Então, essa realidade que a gente viu aqui, a gente viu na reportagem, é o que está acontecendo com muita gente, não só nessa agência, mas também em outras INSS de todo o estado e também outras cidades do Brasil. Gente que contribui, que é segurado, que trabalhou uma vida inteira, que está precisando se aposentar, que não tem dinheiro, como a dona Odete, que está precisando se aposentar, juntou todas as testemunhas, levou no INSS na semana passada, não tinha ninguém para dizer, olha, vai para casa, não tinha nada. Tinha só um guarda que disse, eu não sei nem o que lhe dizer, igual a senhora tem mais 1 milhão de pessoas. Essa foi a resposta que tiveram para ela. Aí vem essa senhora aí. Além de tudo, Glauco, as pessoas não têm dinheiro para se deslocar até o INSS. Falta tudo, tá tudo errado, André. Eu te falei que eu tô irritado. Só falta a gente, nós, eu, você, o Lucas, ter um narizinho de palhaço aqui também, porque é o seguinte, a gente pede na pandemia, não sai de casa, só sai em extrema necessidade, não vá ficar junto com outras pessoas. As pessoas vão, às vezes, na fila, tem que esperar no prédio para que alguém diga, tá aqui por quê? Não vai abrir. Isso é um absurdo. Não, tá uma falta de comunicação total, porque tu liga por 135 e não pensa que tu liga, atende lá a moça, INSS, bom dia. Não. Começa as solicitações, as possibilidades, diz que 1, diz que 2, diz que... Até tu conseguir falar, pode levar muito mais de 1 hora. Isso é normal acontecer. Confirmam, tem gente de manhã confirmando, peraí só um pouquinho, não dá para o pessoal aqui das agências, os gerentes avisarem Brasília que não tem atendimento, porque Brasília, que é onde centralizam lá todas as chamadas, o pessoal está dizendo que tem atendimento. Aí a gente mostrou, Dona Odete veio gente lá de 500 quilômetros de distância, chegou aqui e nada, nem para dizer, nem para dar um atestado, como eu disse, porque, Glauco, as pessoas que não comparecem a perícias, a compromissos com o INSS, o sistema diz que essa pessoa não tem mais interesse, entendeu? Automaticamente corta. E outra, qual é o motivo da divergência? Bom, os médicos dizem que não há condições sanitárias. O governo diz que há condições sanitárias. Bom, só um pouquinho. Quem mais precisa não tem nada a ver com essa briga. Resolvam essa questão. É quase 1 milhão de pessoas em todo o país, André. E, Glauco, qualquer pessoa que entra com uma solicitação no INSS, tu precisa dar o teu telefone, tu precisa dar o teu e-mail. Então, é o seguinte... Primeira coisa, já avisa essas pessoas por e-mail, por telefone. Está tudo automatizado hoje, né? Outra coisa, o que está acontecendo com os médicos peritos? Eles não são funcionários, ou não são servidores do INSS. Isso é um outro regime, eles estão se negando a trabalhar por falta de condições. Agora, essa discussão entre os médicos peritos que a gente respeita e com o INSS tem que ser resolvida. Ou então dizerem para a população, olha só, estamos ainda em acordo com os peritos, a partir de tal dia a gente volta a conversar. E assim tem
tem que ser. Eu tenho certeza, Glauco, que as principais autoridades, né, que cuidam do INSS não estão sabendo que isso está acontecendo. Só pode. Mas eles admitiram até que houve erro, até o mínimo, André, o mínimo. Avise quem precisa. Olha, não venha. Pelo menos é ruim, mas é menos pior do que ir para a fila e ficar recebendo aquela desculpa. Não foi isso que a gente comunicou. O Lucas deve estar se deparando com diversas situações de pessoas revoltadas e indignadas ao chegarem aí na agência do INSS. Essa é uma de tantas outras. E como eu disse, não é só aqui no estado, é pelo Brasil inteiro, Lucas. Sim, André. Pelo Brasil inteiro, a gente se deparou. De manhã tinha mais gente por aqui, porque muita gente marca para as primeiras horas do dia. E olha só, vou pedir para o Garavelo mostrar aqui. Tem aquela placa ali, ó, agência fechada. Saiba qual agência está aberta pelo endereço covid.nss.gov.br. Essa placa não dá para saber quando é que foi colocada. Então teve gente que chegou aqui antes do que seria o horário de abertura, por exemplo, para entrar na fila. Imaginou que essa placa poderia ser da semana passada ou de outro momento e mesmo assim permaneceu por aqui. Então todo mundo que chega tem que se dirigir aos seguranças, perguntar quando vai ser aberto o INSS. André, a nossa produção está em contato com o INSS, está em contato com a Associação Nacional dos Médicos Peritos. O INSS mantém a previsão de reabertura amanhã. Diz que vai reabrir amanhã. Porém, isso só vai ser confirmado no final da tarde, porque eles vão se reunir novamente com os médicos peritos para ver se eles voltam ou não ao trabalho. Essa agência aqui, André, a gente mostrou semana passada, é a agência que é para ser considerada modelo de atendimento do INSS. Foi feita a vistoria, modelo de atendimento, agora por causa do Covid. Foi feita uma vistoria semana passada para ver se tinha termômetro, álcool gel, condições de manter a higiene e foi apta em tudo. Foi assinado, inclusive está no site do INSS, está essa confirmação de que a gente já passou por vistoria e está tudo certo. Mas, de novo, né, se teve a promessa, a previsão e não reabriu. Então, orientação que a gente passa para a população, infelizmente a gente fica um pouco de mãos amarradas, mas a previsão é que se tenha uma definição total no final do dia, que pode ou não se cumprir amanhã pela manhã. Enquanto a gente não tiver uma posição oficial, presidência do INSS ou do próprio ministro, né, da área que responde pelo INSS ou do próprio presidente, a gente não sabe nem dizer para a população se deve ligar para o 135, porque a gente liga para o 135, o 135 diz que não, a agência abre amanhã e não abre. Então a gente está completamente perdido. E, infelizmente, não só a população, mas nós, inclusive nós jornalistas, tentando contato, né, com o INSS para que dê uma posição para que a gente possa ajudar a população e esclarecer. Glauco, há problemas com os médicos peritos e há problemas com os servidores também, porque eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade. Os servidores, muitos são do grupo de risco, mas não importa, isso a população não tem maior a ver problema com isso, que faltar entendeu? Dinheiro para comprar comida, para pagar a luz. Não tem maior problema que isso. Pois é, só que o que está acontecendo, o pessoal não está indo trabalhar. Nessa agência da semana passada, disseram que nem o gerente tinha ido, né? Que eu não sei se isso é verdade ou não, mas quem foi na frente da agência para atender as pessoas foi o guarda, foi o segurança terceirizado. Então é isso, nós população, nós jornalistas, perdidos no que se refere ao atendimento do INSS e justo neste que é um dos momentos mais delicados que a gente vive. As pessoas precisando se aposentar, precisando renovar, fazer a perícia e por aí vai. E agora? E agora, José? Agora fica de olho no segunda edição. Quem sabe o Marcelo Chemali nos traz uma informação definitiva. Porque tem gente aqui, ó, André, me mandando. E aí, vai abrir amanhã? Não sei. Pois é. Daqui a pouco voltamos. Obrigado, Lucas Abate. Certamente vamos continuar acompanhando. Glauco, olha só. Motoristas apressadinhos, e eu vi tantos nesse final de semana, se deram mal na BR-116 e também na 290, porque a polícia fez uma operação. Conta pra gente que operação foi essa, Glauco. Para fazer com que as pessoas tomem um pouquinho, nem que seja um pouquinho de vergonha na cara. Bom, foi durante toda a tarde de domingo que a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação em diversas rodovias federais do estado. 6 horas de operação. Foram flagradas 259 ultrapassagens indevidas. Os condutores flagrados foram multados. 6, olha só, estavam embriagados. Que isso?
Ou seja, mais uma irregularidade botando perigo para todo lado, né? É bom lembrar. Nas imagens que nós vamos ver aí, estamos vendo já, foram feitas na BR-290 em Eldorado do Sul e na BR-116 em Barra do Ribeiro. Somente em 2020, André, foram registrados 199 colisões frontais nas rodovias gaúchas, com saldo de 54 mortos. E nesta região de Barra do Ribeiro, o pessoal abusa e muito. A gente recebe vários relatos de gente que não respeita a faixa, que vê aquela fila de carros e de caminhões e mesmo assim abre e vai fazendo a ultrapassagem de qualquer jeito, muitas vezes se aproveitando da grande potência, né, de caminhonetes, enfim, só que bota em risco ele e vários outros motoristas enfim, né, e pessoas que ocupam esses veículos, né? Infelizmente, Glauco, o motorista, de um modo geral, tá? Não vou falar daqueles que sabem respeitar, mas sabe que hoje de manhã o que aconteceu comigo é o retrato do que a gente vem falando por aí. Eu estava subindo aqui no morro, perto do quartel, de repente descendo um carro, invadiu a pista contrária e ele ia bater no meu carro. E aí eu comecei a buzinar. O que ele estava fazendo, Glauco Pazza? O que ele estava fazendo? Estava dirigindo com o celular na mão. Assim, simples assim. Muito bem, daqui a pouco a gente volta para conversar, porque agora, atenção, nós vamos falar de futebol. Tá na hora da gente falar do esporte. Lembrando sempre, para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, já está aqui o Jeremias Werneck. Cadê o Glauco Pazza? Porque a dupla Grenal vai chegar para o Clássico na quarta-feira, olha, de cabeça inchada, né? De um lado o Internacional, que perdeu a liderança do Brasileirão, do outro lado o Grêmio, até empatou no finzinho do jogo, mas completou 5 partidas sem ganhar em casa. Afinal de contas, Glauco Pazza, o que é que está acontecendo com a dupla que a gangorra agora foram os dois lados para baixo? Olha, o Grêmio, eu posso dizer o seguinte, o Grêmio é Glauco Pazza. Sabe por quê? Não manda em casa. Olha aí, ó, ele gostou. Pra tirar sarro de mim ele gosta. Deixa, vai chegar a tua vez. O fato é que esta sequência de 5 jogos sem vencer em casa, o Grêmio não tem lá desde 2004. É a pior sequência da Arena. Nossa. Porque 2004 era olímpico ainda, né? E o Internacional, bom, o Inter foi lá para o Nordeste e perdeu a liderança. Ô Jeremias, o Inter perdeu de 1-0 por Fortaleza, tá? O gol do Felipe no rebote, aliás, bateu bem na bola. Tem gente dizendo que, Lomba, eu não sei se o Lomba errou, sinceramente, mas eu sei que o Inter errou bastante, tá? O Inter com desfalques, é verdade. O Thiago Galhardo sequer viajou, ele que é o artilheiro do Internacional, preservado para o Grenal da Libertadores. O fato é que o Inter perdeu o jogo, perdeu a liderança, porque o Atlético ganhou seu jogo e passou à frente do Inter. Você acha que isso tem algum reflexo aí no Beira-Rio, Jeremias? Ah, sim, Glauco, tem sim. Nesse jogo aí contra o Fortaleza, o Inter não jogou bem e o Inter perdeu muito, provavelmente, outros 2 jogadores, o Patrick e o Johnny. Eles saíram lesionados ainda no primeiro tempo. Então, André, Glauco, e a você que está em casa com a gente, o que fica para mim é o Inter está sentindo a sequência de jogos. E não é papinho assim da boca para fora. Literalmente o Inter está sentindo a sequência de jogos. O Inter não faz mais atuações que vinha fazendo. O Inter não consegue mais jogar pressionando o adversário como fazia antes com o Eduardo Cudê. As ideias do treinador do Inter não estão sendo executadas porque o time está cansado. Porque joga a cada 3 dias e joga em Fortaleza, joga em Porto Alegre, joga em São Paulo, joga em Porto Alegre, joga no Rio, joga em Porto Alegre. O Inter está cansado e o Inter tem muitas baixas. E agora tem esse fator psicológico de ter vencido um jogo dos últimos 5, né, Glauco? É verdade. Isso para quem quer conquistar a competição é inadmissível. Dos últimos 15 pontos, o Inter ganhou 5 pontos, né? Então é muito pouco realmente. E aquela história do cansaço que o André brincava, que o Renato reclamava do cansaço, também tem do outro lado. Também são cansados, né? Tá cansadinho, olha aí, o André tá cansadinho também, né? Daria para resumir assim, é muito jogo e pouco jogador? Não sei, vamos ver. O Cudê falou sobre essa questão do grupo Corto, Corto, é pequeno, né? Vamos ver o que falou o técnico do Internacional, dá para largar aí a sonorinha do Cudê? Vamos largar em seguidinha, a gente vai mostrar. Em seguida, Em seguida. No pudimos ir con todos los jugadores contra Goiás porque teníamos una partida muy
muy importante contra América de Cali y hoy no hemos podido tener todos los jugadores a disposición porque tenemos una partida importante por Libertadores en cuarta, así que simplemente eso es lo que intentamos. Es difícil la situación, es difícil en un plantel tan corto jugar 2 torneos, no me quiero imaginar cuando sean 3. Glauco, cadê o Glauco? Oi, Glauco. Fale. Repete, por favor. Pero que sí, pero que no hay mucho que hacer. Cobertor corto. Está corto, cobertor corto é bom. Mas ficou evidente a insatisfação dele, né? Ainda que o Inter tenha reclamado de um pênalti no Musto, né? Que deu um bafafá lá e tal. Você achou que foi pênalti aquele lance, Jeremias, ou não? Sim, achei que foi pênalti. Mesmo sendo sem querer, é pênalti. Pois é, rapaz. Isso deu uma discussão. Num primeiro momento eu achei que não tinha sido. Depois eu achei que tinha sido. Se mostrar mais 2 vezes, eu acho 2 coisas diferentes. Eu não sei, sinceramente. Ó o VAR, cadê o VAR? André Glauco. Deixa eu falar rapidinho sobre o que disse o Cudê, tá? Vou grenalizar, mas eu vou empatar esse Grenal. Eduardo Cudê teve uma noite, e talvez seja o normal do Eduardo Cudê, uma noite de Renato, né? Ele tirou o foco na entrevista, né? Ele falou do time curto, não sei o quê, mas o Renato também tem essa artimanha, né? O Renato conduz a entrevista como ele quer. O Cudê está se mostrando também desse time, viu? É verdade. Aliás, Eduardo Cudê, grande jogador, Renato, grande jogador, e os dois driblavam muito bem. Continuam, né? Na verdade, continuam driblando, né? Torcedor, ou tentando, pelo menos. Não foi o Renato que Vamos falar de Grêmio vantagem agora? Porque o Grêmio jogou na Arena contra o Professor, time do Palmeiras, Professor, Vanderlei Luxemburgo. E olha, eu tô até agora tentando entender se o Grêmio ganhou 1 ponto, se o Grêmio perdeu 2 pontos. O fato é que o Palmeiras saiu na frente com o Rafael Veiga num baita gol, foi um golaço realmente, tá? E o Grêmio só foi conseguir empatar lá no fim do jogo, no apagar das luzes, com o Ferreirinha. E aí a gente tem várias formas de ver esse jogo. Por quê? Porque analisando o contexto, o Grêmio não poderia ter empatado em casa. Essa é a verdade. É um grande adversário, o Palmeiras. Mas o fato é que o retrospecto do Grêmio indicava que o Grêmio precisava vencer. E conseguiu o empate no final, quando parecia que ia perder. Afinal de contas, o Grêmio ganhou 1 ponto ou perdeu 2, Jeremias? Me salva nessa. Eu vou te salvar lembrando a tua história. O Grêmio tá como tu em casa. Tu não manda em casa, mas a última palavra é tua. É sim, senhora, né? Isso. E a última palavra do Grêmio, não mandando em casa, foi o gol do Ferreirinha. Entendeu? Pois é, o Ferreirinha que passou... O sim, senhora do Grêmio é o gol do Ferreirinha. Aí o gol do Rafael Veiga foi um golaço, né? Lembrando que o Ferreirinha teve todo aquele imbróglio jurídico com o Grêmio, ficou um monte de tempo afastado, ele tinha renovação de contrato, o Grêmio não aceitou as bases salariais que ele queria, deixou o jogador treinando com a base e só agora entrou novamente num acordo. O Ferreirinha entrou na Libertadores no segundo tempo e nesse jogo aí acabou fazendo esse gol aí, salvador, que deu um empate para o Grêmio contra o Palmeiras. O fato é que o Grêmio não vence há 5 jogos em casa e isso está pressionando. Bom, no mundo do Renato, no país que vive o Renato, na Renatolândia, enfim, ele disse que não tem pressão, né? Que o problema está no departamento médico. Aliás, na coletiva do Renato, ele falou 16 vezes em departamento médico. É muita gente no departamento médico, é muita dificuldade. Mas solta aí, dá para ouvir o que o Renato falou depois do jogo a respeito da situação toda que ele está vivendo, que o Grêmio está vivendo? Vamos ver aí. A ordem que eu dei para o departamento médico do Grêmio hoje, a partir de hoje, não sai mais nenhuma notícia dentro do clube. Nenhuma notícia sobre qualquer tipo de jogador. Nem quem vai jogar, quem não vai jogar, quem está no DM, quem tem chance de jogar, quem não tem, quem está fora. É ordem minha. Nenhuma notícia sai. Então, quarta-feira, 1 hora antes do jogo, vocês vão saber quem vai jogar. Desculpa ter te respondido assim. Adivinha pra quem ele respondeu isso aí, André? Pra quem? Pra quem? Pra essa imprensa aí. Olha aí, ó. Olha o dedinho. Ele levanta o dedinho, mas não levanta muito. Ele só aqui, ó. Resolveu perguntar, e esse pessoal que tá no departamento médico, quem é que joga, quem é que não joga? Adivinha se o Renato respondeu também? Olha que pergunta, né, Jeremias?
Ah, não, mas e se eu não perguntasse, não teria essa sonora para reproduzir aqui, né, Glauco? Às vezes, as obviedades precisam ser ditas, tá? E assim, o Grêmio tem 5 titulares fora. Glauco, tu que é amigo do Renato, manda uma mensagem para ele. Ele falou que tem 90% do time fora. Não é verdade, são 5. 5 de 11 não é 90%, né? Então, 5 fora. Maicon, Jeromel, Kahneman, Maicon, Jean-Pierre e PP. A gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso, né? Mas tem um monte de gente fora. Aliás, eu vou te furar, Glauco. Eu vou dizer o seguinte. Eu já tô quebrando a minha cabeça aqui para descobrir a escalação exata do Grêmio e do Inter pro Grenal. Já tá falando do Grenal da Libertadores? Pra quem acertar. Já tá falando, Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, porque agora os assuntos se voltam para quarta-feira, né? Grande Grenal, o segundo da história da Libertadores, o Grenal, que vai acontecer na quarta-feira, exclusivo. Aonde? Aqui na SBT. A equipe sempre busca a vitória. Hoje não vai ser diferente. Expectativas las mejores. Creo que llegamos bien. Com ou sem desfalque, Grenal. Com gangorra ou sem a gangorra, é Grenal quarta-feira, galera. Chega a arrepiar. E olha só, olha o que eu tenho aqui, rapaz. Opa! Será que vai dar essa ou vai dar essa? Na verdade, o SBT dá as duas. Isso é presente que tu tá... a gente não vai sofrer. Explica, a gente quer saber. A gente não vai sofrer sozinho aqui tentando adivinhar as escalações. Você, torcedor do Inter, você, torcedor do Grêmio, vai lá no Facebook do SBT e arrisque a sua escalação, tanto do Inter quanto do Grêmio. Os primeiros comentários que acertarem, tanto do Inter quanto do Grêmio, vão ganhar, né, uma camisa do seu clube. O gremista vai ganhar uma camisa do Grêmio, tricolor, e o Colorado vai ganhar esta camisa, que é a camisa que representa o pôr do sol no Guaíba, camisa do Internacional. Mas tem que ir lá no Facebook do SBT e arriscar a escalação, né? Quem acertar, aí o primeiro comentário que acertar de cada lado, ganha a camisa oficial. E quando é que vai ser? Eu não sei. Pergunta pro Jeremias. Vai ser antes de quarta-feira. Qual que é o endereço? Qual que é o endereço? Vai lá no Facebook, rapaz. Facebook.com/SBTRS oficial. Mas não dá porque tu é muito assim com o Cudê e com o Renato. Não pode. Tu tá fora, tá? Ô, Jeremias, me diz uma coisa. Tem barulho de torcida aí ainda? O pessoal tá na água aí ou não? Aqui não. Aqui no Beira-Rio não. Mas solta aí as imagens incríveis. Eu nunca vi isso, cara. Torcedores do Inter a bordo de um barco para apoiar o time na semana do Grenal. Isso foi uma ação da Guarda Popular, que é uma das organizadas do Inter, da torcida organizada do Inter. Tem até algumas imagens circulando de alguns torcedores com colete, né? Salva-vidas, mas mesmo assim é muita gente numa embarcação com instrumentos musicais no meio de uma pandemia. Mas vá lá. Vão dizer que é uma licença poética por causa da rivalidade, Glauco. Agora, essas imagens vão rodar o Brasil e vão rodar o mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Glauco e André. É verdade. E agora a gente tem essa imagem que é de dentro do barco, né? Isso aconteceu, deve estar acontecendo ainda, foi agora há pouquinho.
Eu até vou dar uma espiada aqui do alto enquanto vocês ficam falando. Eu vou dar uma espiadinha para ver se o barco tem o seguinte, André, ainda está lá. Até vou dar uma olhada aqui. Podem ir falando aí, vão segurando. Não, tem aí. o seguinte, que eu tava aqui em cima no morro e eu tava escutando aquele barulho de torcida. Tá lá. Eu fiquei olhando, será que o pessoal tá aqui no computador vendo imagem de torcida do Inter ou do Grêmio? Não, era o barulho da torcida que estava lá embaixo e que chegava aqui em cima. E tinha foguetório, enfim. Lembrando que ali fica ao lado dos campos de treino do Internacional, lá no CT, né? Que fica ao lado do Beira-Rio. Então, os jogadores estavam por ali e por isso o torcedor foi até lá. Mas, André, Jeremias, perguntinha, bola nas costas, pode ou não? Quem tá mais pressionado? O Inter, que não vence Grenal há um bom tempo, nós temos aí 2 anos, né, que o Inter não vence Grenal. O Grêmio, que vem nessa situação de pressão atual, aí, tanto no Brasileiro quanto no Libertadores. Jeremias, e aí, quem é que tá mais pressionado, hein? O Grêmio. Você acha? Grêmio, Olha se que o Grêmio não ganhar vencer o Grenal é difícil, hein? O Cudê também tá bem... Hã? Não, concordo. O Cudê jogou 4 clássicos e não venceu nenhum, né? Concordo. O Inter tá 9 Grenais sem vencer. Uma coisa que é inconcebível na história, tanto para Grêmio ficar 9 jogos como para o Inter. Agora, se o Cudê não vence o Grenal, ele ainda tem uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro e uma Libertadores, onde é líder da chave, né? E o Renato, se não ganhar o Grenal, ele tem o quê? Um 13º lugar no Campeonato Brasileiro e uma Libertadores onde ele perdeu fora de casa daquele jeito? E aí, Glauco? E aí eu te pergunto, pro André, e aí, André? E aí? Olha, o resultado do fim de semana, se o Grêmio tivesse ganho, né, no final de semana, estaria um pouco a pressão, me parece, né? Mas não tão pressionado. Mas empatando, e aí? Me parece que é mais difícil ainda, né? Pois é, e outra, olha, tudo vai depender assim, dos departamentos médicos, né? Isso aí é inegável. Tanto no lado do Internacional quanto no lado do Grêmio. Os médicos, isso é verdade, vão ter que escalar os times, tanto no Inter quanto no Grêmio, né, Jeremias? Vai procurar, enquanto ele procura o retorno dele, o Glauco perdeu o retorno dele. Enquanto isso, eu perdi o ponto aqui. Calma. Tô achando o ponto, calma. Ele tá à procura. Procura-se um ponto eletrônico. Procura-se um ponto eletrônico, tá aí, o Glauco tem um que é a procura colocar. da felicidade, né? O Glauco já é feliz, ele tá procurando o ponto. Pronto. Não sabe tudo que nós falamos de ti aqui nesse intervalo aí, que tu procurava o ponto eletrônico, Glauco. Foi a melhor declaração do Jeremias nos últimos tempos. Eu tava sem o ponto aqui. Tô bem agora? Tá, tô bem. Pronto, tá aí. Vai lá, segue aí, Jeremias. Não, o que eu ia dizer, tá ajeitadinho aí, né, Glauco? Então me ajuda aqui no raciocínio. Olha só, antes da rodada de final de semana, me ajuda, Glauco, se eu não tô louco, o Inter era franco favorito pro Grenal. Sim. Porque jogava em casa, porque era líder do campeonato, porque passou sustos contra o América de Cali, mas venceu e fez 4 gols. E o reforço estreou e fez gols aqui, 2 gols, o Abel. E o Grêmio jogou aquela partida pífia no Chile. Aí veio a rodada de final de semana, o Inter perdeu o Patrick, que é titular, jogou contra o Fortaleza e perdeu, não jogou bem. E o Grêmio deu uma subidinha dentro da produção dele. Então, agora nós chegamos na semana do Grenal com os dois nivelados, não te parece assim? O favoritismo do Inter, ele deu uma diminuída nessa semana. Ou não, eu que tô louco? Não, eu concordo plenamente com você. Agora, essa questão do departamento médico ainda depende dos testes. Sim, senhor, porque Grêmio e Inter fazem testes regulares da Covid e nós temos um caso do Flamengo aí, Jeremias, André, que é simplesmente assustador. O Flamengo, que joga pela Libertadores, está com 6 atletas positivados com caso de Covid. Tomara que não aconteça nada em Grêmio e Inter, né? Que sejam só esses problemas, infelizmente, que estão aí, mas que sejam só estes, porque já pensou caso de Covid em Grêmio e Inter aí, Jeremias? Ia ser complicado, né? O Grêmio ontem divulgou que tem um novo caso, né? Não revelou o nome desse profissional. A nota oficial do Grêmio até diz que é um profissional, não atribui a um jogador, mas eu confirmei com os dirigentes em off, fora do ar, que é sim um jogador. Portanto, um jogador do Grêmio testou positivo para a Covid-19 nos últimos dias. Bom,
Vamos aguardar então, Bueno, né, gente? Vamos lá, né? Tem todo aquele protocolo para ser obedecido, né? Inclusive nós da imprensa, eu já tô com uma ficha ali para preencher, rapaz, olha, tem tudo, até o nome do bisavô do meu tataravô. Mas vamos lá, André. Bom, mas para que quarta-feira, então, nós tenhamos esse grande jogo aqui pelo SBT, com o exclusivo Libertadores aqui com a gente no SBT, e por isso todas essas exigências, né? Os tais protocolos. Obrigado, Jeremias. Até daqui a pouco. Então, Glauco Paz, 12h37. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar, gente, sobre o... Vocês viram como é que está o laçador? O que colocaram no laçador? Colocaram aí uma máscara de proteção no laçador ontem, no dia 20, no dia do Gaúcho. Daqui a pouco a gente vai contar quem foi que colocou esta máscara de proteção, mas não deixa de ser uma campanha para chamar a atenção desse momento importante que a gente vive e de cuidado. Vamos falar também sobre a previsão do tempo. Em seguida, não é, Estael Cias? Qual é a grande manchete do tempo, Estael? Primavera que está chegando e também sobre a volta às aulas. Olha só, em plena troca de estação, as temperaturas negativas aqui pelo estado, uma coisa incrível. Inclusive 4 abaixo de 0 aqui no Rio Grande do Sul, Estael, 21 de setembro. Pois é, daqui a pouco a gente vai contar para vocês logo em seguida. Vamos falar de volta às aulas também na região da Serra, mas daqui a pouco a gente conta. Tem muitos assuntos ainda hoje aqui. Olha só, gente, o que importa de verdade é a sua saúde e a da sua família, não é mesmo? Com ela não se brinca. E não dá para deixar esperando na fila. Por isso, eu estou aqui para falar do maior cartão de descontos do Brasil, que é o Cartão de Todos. Você já imaginou ter atendimento médico sem ter que pegar aquelas filas enormes toda vez? E não precisar remarcar consultas para meses e meses depois? Já conhecemos essa história, né? Difícil de acreditar. Pois é possível, com o Cartão de Todos. Com ele, você tem acesso à saúde de qualidade por um preço bem justo e para toda a sua família. Com o Cartão de Todos, você tem consultas no Clínico Geral por apenas R$20 e as demais especialidades saem por apenas R$28. É barato ou não é? Claro que é muito barato. Então, aproveita e peça já o seu pelo site cartãodetodos.com.br ou ligue 0800 723 8899. Cartão de Todos, juntos podemos mais. Muito bem, vamos falar sobre a volta às aulas, né? A volta dos estudantes às salas de aula avança no estado. Vamos para a Serra. Guilherme Fadanelli nos traz os detalhes. Quem está retornando às aulas hoje? Fadanelli, boa tarde. Oi, André, boa tarde. Pois é, volta às aulas hoje em alguns municípios aqui da Serra. Caxias do Sul, por exemplo, André, teve a aprovação pelo município de 8 escolas para voltarem a funcionar hoje, todas particulares, mas apenas 2 receberam os alunos, o Colégio São Carlos e o Colégio São João Batista. A regra do governo do estado diz que as salas de aula devem obedecer uma ocupação máxima de 50%, mas nessas escolas o número ficou ainda abaixo disso. Isso porque foi oferecido aos alunos, André, a possibilidade de assistir às aulas ao vivo, mas de casa. Então, muitos pais ainda, né, com receio de mandar os filhos para as escolas, acabaram optando por essa modalidade. O mesmo aconteceu no município de São Marcos, que é vizinho a Caxias. Lá apenas uma escola particular abriu e também teve o mesmo sistema. Agora, da Serra, nós vamos descer para o Vale do Taquari, vamos a Lajeado, porque lá também teve uma escola que voltou a funcionar hoje. Foi a Escola Sinodal Gustavo Adolfo, que teve as aulas retomadas hoje com alunos, né, metade dos alunos dos primeiros e segundos anos do ensino médio e todos os alunos do terceiro ano. Tudo isso, André, dá cerca de 60 estudantes que voltaram lá em Lajeado. E agora a gente sobe de novo a serra porque eu estou ao vivo aqui de Bento Gonçalves, da única escola do município que oferece ensino médio, a Escola Alfredo Avellini. Por aqui, André, hoje foi um dia de muita movimentação, claro, e expectativa também, porque os alunos que vieram para cá encontraram uma escola bem diferente daquelas que eles deixaram em março. Eu vou pedir para o Fabrício fechar um pouquinho a imagem aqui para a gente mostrar, André, um pórtico. Também a gente tem outras imagens aí que vão rodar também, que vão mostrar esse pórtico por onde os alunos passam e ele borrifa um líquido que acaba sanitizando tanto a roupa quanto a mochila dos estudantes. E só depois que ele passa por esse pórtico é que então ele pode entrar nas áreas internas da escola. A gente tem, por exemplo, no corredor, cones que acabam fazendo com que haja uma fila que vai, outra que vem para evitar essa aglomeração. E dentro das salas, as classes muito bem espaçadas para evitar
a aglomeração dos alunos, todos usando máscara, professores, inclusive, também usando guarda-pós descartáveis, que é uma outra medida aqui da escola, e também nas áreas comuns, como o refeitório, por exemplo, também os espaços bem delimitados para evitar que haja aglomeração dos alunos. Apesar de encontrar essa... Pode falar, André. Não, eu estou observando aqui desse pórtico que tem, que é um dos... Essa pessoa ali, ela vai passar, provavelmente vai tomar um banho, só para chamar a atenção do telespectador, para esse... Não parou? Era para ser ali, Vamos né? ver. Ali tem o tapete onde faz a higienização. Isso. E a gente está acompanhando aqui, mas aqui está o pórtico onde faz todo esse... Mais uma ajuda, né? Nada... Mais uma ajuda. A gente tem uma imagem que a gente gravou, André, inclusive hoje pela manhã e também na sexta-feira, quando nós estivemos aqui, que mostra esse pórtico funcionando. Hoje de manhã, quando a nossa equipe entrou também, a gente passou por esse pórtico. Também tivemos ali o líquido. É um pórtico bem útil para essa volta aqui, que garante, claro, uma segurança também para os pais, né, André? Estamos mostrando agora a imagem ali, a gente consegue ver. E é um tipo de álcool, é alguma solução com cloro? Sabe o que é, Fadanelli? É uma solução, André, que eles misturaram para que faça realmente essa sanitização ali. Exatamente, uma desinfecção que é muito semelhante ao que eles usam também no tapete, porque logo que passa pelo pórtico, também já tem o tapete ali para pisar. Todos os cuidados são importantes. Um não invalida o outro e nem todos garantem 100%, mas é uma maneira de evitar, né? Porque esses alunos... tem álcool, André, dentro das salas de aula também disponível, livre para os alunos, então tá bem equipada a escola aqui. E o importante também é isso, cada um ter o seu material, não pode trocar, não pode colocar os materiais juntos. Vejam as salas de aula, como chama a atenção da gente, né? Estão espaçadas bem diferente do que a gente está acostumado. Olhem só. E sabe, André, que a gente hoje conversou com os alunos, né, que estavam tendo aulas hoje, e apesar de todas essas mudanças e ter que se readaptar a uma nova rotina na escola, todos aprovaram esse retorno nessa segunda-feira. Vamos ouvir o que eles nos disseram. A gente tem que se acostumar com esse novo normal, né? E é melhor voltar, enfim, em questão de tirar dúvidas, ter o contato, por mais que seja a distância com o professor. Todo mundo de máscara, é dificultoso para respirar. O recreio foi mais normal. Tipo, mesmo que a gente sempre tenha cuidado com distância, para comer, ficar longe um do outro, para não tossir, espirrar. Muito bem, até é importante, André, a gente só lembrar uma coisa bem importante. Enquanto nas escolas particulares de Caxias os alunos puderam assistir às aulas ao vivo, aqui na escola do município, os alunos foram divididos em 2 grupos. Então, essa semana, um grupo frequenta a escola normalmente e outro fica em casa com atividades remotas. Na semana que vem, esse grupo se reveza. E as aulas acontecem só até às 11h15 da manhã, para que nesse intervalo entre 11h15 e meio-dia, os professores possam atender os alunos que ficaram em casa para esclarecer dúvidas e passar orientações. Esperamos que seja um normal temporário, que tudo volte a, de fato, a verdadeira normalidade. Mas isso a gente depende muito das vacinas, que, se Deus quiser, em breve estão chegando. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações direto da Serra. E agora, atenção, meio-dia e 45 minutos, faltando 15 para 1. Está chegando a Estação das Flores, não é verdade? Ou da alergia, não é verdade, Stael Cias? Agora está na hora da gente falar da previsão do tempo. Digamos que foi um espirro cenográfico, tá, Esther? Ainda bem. Mas pode ser que isso mude, né? Porque agora, na medida em que vai avançando a primavera, a gente tem mais flores. A tal rinite, alérgica, a rinite vem e não tem jeito, né? É verdade. E hoje, para nos despedirmos, então, da estação mais fria do ano, as imagens que nós temos ainda é de frio. E frio. E frio. Frio e geado. Até trouxe meu celular aqui em mãos para falar da temperatura, olha. Assistam. Campos branquinhos. Branquinhos, tomado pela geada. Isso aqui é em São Francisco de Paula, imagem do Nilson Wolff. Hoje cedo a gente vê aí São Francisco de Paula, que teve temperatura de 3 graus negativos. Vejam aí, 21 de setembro, para não ter dúvida. Isso aqui é lá em São José dos Ausentes, imagens do Alexandre Pereira, da Fazenda Montenegro. Lá a temperatura em São José dos Ausentes foi de 4 graus abaixo de zero, o que explica aí todo esse tapete branco de geada em contraste com o amarelo aqui da... E esse local aí, é um dos pontos mais altos do estado, que é junto ao Montenegro ali, né? Exatamente. O Cânion Montenegro.
Então era muito frio mesmo. Muito frio, e nós tínhamos hoje uma massa de ar polar, então era ar muito seco, ar de fato muito gelado. Olha que lindo esse contraste das flores com as áreas brancas da formação da geada. As azaleias nem conheciam a geada. Foram apresentadas hoje, então, a geada. A gente vê até algumas bordas da flor em branco, aí também a geada afetando as plantas. Então, realmente, um amanhecer gelado. Aqui na Grande Porto Alegre, nós chegamos a ter 3 graus em Novo Hamburgo. 3 em Novo Hamburgo. Porto Alegre, 5 graus e 6 décimos. Também fez 3 graus em Canoas. Então, foi um frio no interior. Litoral, em Rio Grande, 5 graus e 6 décimos também. Então, foi um frio generalizado e que afetou de norte a sul do estado. Mas agora é 13 graus a temperatura em Porto Alegre, né? A gente não está ainda com um dia de inverno, né, Estel? Ainda com um dia de inverno, e nas próximas horas a perspectiva é do tempo ensolarado, que era algo que muitos esperavam depois daquele longo período de umidade, e a temperatura à tarde hoje ainda sobe devagar. E olha, assim que anoitecer, esfria de novo. Lindas imagens, né? Nossa. Incrível. Que coisa, esse é o nosso Rio Grande. É o nosso Rio Grande, é o nosso frio de inverno se despedindo. Se despedindo nem tanto, porque essa vai ser uma semana ainda de manhãs de frio. Vamos mostrar o mapa de hoje à tarde, o mapa Rio Grande do Sul, para falar um pouco da temperatura da tarde. A gente vai ter uma tarde bonita, uma tarde ensolarada, mas a temperatura ainda sobe gradativamente. 19 graus em Santa Maria, 17 em Caxias do Sul, 20 graus em Novo Hamburgo, 17 em Pelotas, 18 em Uruguaiana e em Santa Rosa, todo esse noroeste, a fronteira com a Argentina, a gente deve ter marcas acima dos 22 graus, aquece um pouco mais por lá. Assim que anoitecer, esfria de novo, porque as manhãs de terça e quarta-feira ainda podem ter marcas negativas pelo estado e geada, especialmente amanhã, e diminuindo esse risco para quarta-feira, que deve ficar nas regiões de maior altitude. Vamos mostrar o gráfico de Porto Alegre nos próximos 4 dias, que se mantém com tempo firme, inclusive na quarta-feira. Dá para lavar a roupa, dá para lagartear, comer aquela bergamota no sol, porque a semana inteira será ensolarada. Para quem for se programar aí para prestigiar o Grenal, né, na quarta-feira, vai ter uma noite ainda com um pouco de frio aqui em Porto Alegre, região metropolitana, no interior também. Então, quarta-feira é dia de lavar roupa suja. Roupa suja, vamos ver como é que vai ficar isso. Uma semana inteira de sol. A chuva volta na sexta-feira, lá pela fronteira com o Uruguai. E aí o fim de semana, o primeiro fim de semana de primavera deve ser com instabilidade. O Glauco tá aí? Glauco! E de te mandar uma mensagem. É dia de lavar roupa suja quarta-feira. Gostei dessa. E outra, ó, vai fazer frio quarta no dia do Grenal. Grenal nunca faz frio, Grenal sempre é quente, viu? Com certeza não, com certeza não. Vai pegar fogo. Vai ter sol à noite, tô me dizendo. Vai ter sol à noite, vai ter calor, verdade. Bom, mas aí a gente vai ter então hoje à tarde não subindo muito a temperatura e vai ser esse tempo mais frio até quando, Estel? Olha, até a quinta-feira as manhãs serão frias, até a quinta-feira. As tardes, a cada dia que passa, esquenta um pouco mais e a gente deve ter aí 24, 25 graus a partir da quinta-feira. E amanhã, às 10h30 da manhã, horário marcado, e 10h30 da manhã começa a primavera, viu, André? Primavera, pois é. E aí, depois disso aí, dá pra gente adiantar o que vai acontecer? Porque com a temperatura subindo assim, o que geralmente chega em Estel? A chuva e os temporais, que são característicos típicos da primavera. Então, os primeiros temporais da nova estação devem acontecer entre sexta-feira e sábado. Eu preparei 3 mapas aqui para mostrar como é que vai ser a evolução da chuva na primavera, porque essa primavera, ela vai ter um ingrediente diferente. Nós teremos a influência do fenômeno climático Laninha, que já está em vigor desde o começo do mês de setembro. Laninha e primavera juntos significa, primeiro, esse frio tardio que a gente já está tendo hoje, final do mês pode esfriar de novo, em meados do mês de outubro. Isso preocupa o setor agrícola com risco de geada. Temos aí a perspectiva de chuva abaixo da média como consequência também do Laninha, mas especialmente, André, de novembro para dezembro. E aí, como nós teremos períodos mais longos de sol, de tempo seco, entre novembro e dezembro, começa o quê? As ondas de calor, começa aquela temperatura alta. Então, o começo da primavera tem esse frio, tem alguns períodos mais gelados, mas períodos curtos, o que deve acentuar a ocorrência principalmente de queda de granizo. A segunda metade da estação, a partir do mês de novembro, nós devemos ter já a chuva
chuva diminuindo, os períodos de tempo seco maiores, ao contrário do que foi esse final de inverno, e aí volta a fazer aquele calor forte, até mesmo com marcas de 40 graus. Nessa época tem a enchente de São Miguel, a famosa enchente de São Miguel. Vamos ter esse ano, Estael? Olha, volta a chover no final de semana, pelo 26, 27, é geralmente por volta do dia 30 de setembro, né? Então talvez seja um pouquinho antes, mas não digo enchente, mas que pode voltar a chover forte, sim, no final do mês volta. Na quinta-feira a gente traz volta a todos conversar, os detalhes, então, e traz certeza. os detalhes. Obrigado, Estael Cias, com o tempo aí. Muito bem. Gente, agora 12h51. Olha só, hoje eu vou falar de oportunidade. Afinal, quando falo de saúde, você espera qualidade, certo? E qualidade você já tem com a nossa parceira, que é a Salute, uma rede de cuidados com a saúde. E a Salute possui mais de 20 especialidades médicas e mais de 1.000 opções de exames. A Salute não é plano de saúde, é solução. Com a Salute, você tem parcelamento em serviços e exames. Também tem descontos em consultas de 60%, 70% e até 80%. E, além de tudo, as consultas ainda podem ser parceladas. Na Salute, você tem mensais bem pequenas, só paga pelo que usa e ainda conta com super descontos e vantagens em farmácias e medicamentos. Então, ligue 3014 1111 e seja mais um associado. Consulte as unidades e tenha a Salute de domingo a domingo. Salute, sua saúde sempre em boas mãos. Muito bem, olha só. Temos boas notícias aqui para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o governo gaúcho anunciou agora há pouco importantes investimentos para a conclusão e retomada, inclusive, de obras nas estradas gaúchas. Olha que notícia importante. Nós vamos conversar agora com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela. Secretário, o senhor me escuta bem? Boa tarde. Está no Palácio Piratini, como podemos observar, não é mesmo, secretário? Verdade, André. Boa tarde, ainda bom dia para nós, mas boa tarde para quem nos acompanha. E estou aqui ainda no Palácio, né? Como podemos verificar aí pela belíssima paisagem. E após o anúncio, sim, por nós, pelo governador do estado, dos novos investimentos para as estradas no estado do Rio Grande do Sul. Bom, agora, secretário, para a gente ser bem prático e conseguir, né, explicar bem para o nosso telespectador, o que tem de novidades para os 4 cantos do estado? Por exemplo, para a metade leste, oeste, norte e sul. Na verdade, André, são investimentos em acessos municipais, recuperação de rodovias, obras que estavam paralisadas e muitas já estavam em andamento com reforço de investimentos. Esses recursos ultrapassam os 60 milhões de reais para investimento ainda nesse último trimestre de 2020. Então vai terminar a duplicação da 118, secretário? Sim, esta rodovia nós queremos entregar ela até dezembro deste ano. A duplicação dos eixos, como nós chamamos, das faixas centrais e laterais, até o Natal de 2020. Mas aí serão outras obras que não estão incluídas a 118. Esses investimentos de 60 milhões são para obras em andamento que não está incluída a 118. O recurso da 118 já está disponibilizado. Certo. E o que a gente vai ter, então, de obras acontecendo e a partir de quando? Vamos falar das principais rodovias, secretário. Na verdade, nós podemos falar da 377, da 561, nós podemos falar do acesso do Pirapó, nós poderíamos falar de obras que estão em andamento, como, por exemplo, a ligação regional de Palmitinho a Pinheirinho, a ligação de Iraí a Planalto. Tá, Palmitinho a Pinheirinho, isso fica ali no norte, perto de Três Passos, Palmitinho, é isso? Exatamente isso, exatamente. Iraí também na região de Frederico Westphalen, né? Tá bem. Poderíamos falar do acesso municipal e regional que liga Alegrete a Maçambará. Né? Nós poderíamos falar de Pinheiro Machado, por exemplo, né? O entroncamento de Pinheiro Machado, quem se desloca de Pinheiro Machado também com investimentos na ordem de 3,5 milhões de reais. E são rodovias, na verdade, regionais, ligações asfálticas de região e acessos municipais, como é o caso, por exemplo, mencionado do Pirapó, acesso de Pirapó, que liga a região missioneira a uma cidade que não tem um palmo de asfalto até o seu entroncamento. Agora, secretário, o que a gente vai ter aqui na região metropolitana que vai mudar muito a vida das pessoas? Porque nós temos diversas estradas, ou que não tem asfalto, né, ou que elas têm problemas, principalmente, de revestimento, né?
Verdade. Além da 118, nós temos também anunciado pelo governador o EVTE, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da 010, que vai exatamente atender também a região metropolitana. Além da 118 já mencionado também, são as rodovias da região metropolitana. Tá certo. Bom, então o senhor traz essa boa notícia. Onde é que as pessoas, porque como são tantas rodovias, o senhor falou em 60 milhões de investimento, né, secretário? Onde é que as pessoas podem ter acesso para saber se a sua região, né, vai ser contemplada e qual é o trecho que vai ser contemplado? Estará publicado também no site do DAIR, assim como também na Secretaria, os investimentos e qual o valor de cada investimento em todas as regiões, como Norte, como Central, como também região Sul, região Missioneira e tantas outras regiões que estão sendo contempladas nesses 60 milhões de reais. Importante salientar, André, que esses 60 milhões é para investimento este ano, em 2020. Isso aí é importante mesmo, saber que esse dinheiro está garantido, né, secretário? Porque não adianta lançar os 60 milhões e daqui a pouco não vai se ter o dinheiro. Esse dinheiro ele está garantido e é para esse ano mesmo, correto? Exatamente, já está disponibilizado, liberado pela Secretaria da Fazenda em ordem de serviço para a partir de hoje já podermos aí darmos ordem nisso com as empresas responsáveis. Muito bem, secretário Juvir Costela, muito obrigado. Gostaríamos de citar cada um, né? Cada trecho, não temos oportunidade para isso, mas o senhor me disse que no próprio site da Secretaria e do DAIR vão se ter todos ali os trechos que vão ser contemplados para este ano, 60 milhões, eu acho que essa é a grande manchete. Obrigado, secretário, mais uma vez por sua participação com a gente, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, André. Um forte abraço e até quarta-feira que estarei no SBT acompanhando o Grenal. Forte abraço. Isso aí, obrigado. Isso aí, estaremos exclusivo aqui com a gente com o SBT. Obrigado pela lembrança, secretário Juvir Costela. Muito bem. Olha só, gente, nós já estamos na Semana Farroupilha, não é verdade? Estamos terminando aí a Semana Farroupilha. Na verdade, o mês de setembro todo é Farroupilha, né? Sim, esse ano o cenário mudou, né? Literalmente mudou. Mas o que foi mais importante para nós aqui do SBT, a gente vai te mostrar agora numa reportagem. A vida em 2020 está sendo diferente. O acampamento Farroupilha era para estar cheio de piquetes e tomado pela fumaça das churrascadas dia e noite. No Rio Grande, a Semana Farroupilha, que congrega o nosso povo, foi cancelada. Mas em meio ao isolamento causado pela pandemia do novo coronavírus, o amor dos gaúchos pela sua história e os seus costumes não diminuiu. Foi preciso se adaptar para manter vivas as nossas tradições. Que saudades de um baile lotado! Que saudades de ouvir a gaita tocando e de pegar na mão da prenda ou do peão e gastar a sola da bota no CTG. Agora, imagina para quem faz a magia dos bailes acontecer. Como foi difícil encarar a distância que nos impõe em 2020. A gente lançou trabalhos novos no decorrer dessa história e é muito difícil realmente a gente ter que ficar, porque a música para nós é a profissão e nós vivemos da música e para a música. O final de semana que passou seria o último do acampamento Farroupilha, montado no Parque Harmonia, na capital. Claro, isso se estivéssemos vivendo tudo normalmente. E este seria também o período mais importante para as lojas de vestuário tradicionalista. A gente se prepara desde janeiro, vai produzindo para chegar em setembro nós conseguir vender tudo aquilo e conseguir ter gordura para mais um ano. A data não passou em branco no SBT, graças à ajuda de quem acredita muito na importância de manter de pé as raízes e as tradições daqui. A gauchada ela é firme, aguerrida. Então, este ano, provamos mais ainda que o gaúcho realmente não flocha o tento nunca. E nós, para não deixarmos vivente nenhum sem informação e entretenimento, entramos na casa de cada um dos gaúchos com música, dança e, claro, muita alegria. Até o ano que vem. E de preferência, com muito churrasco e a gauchada reunida, bem juntinha. E de preferência também sem máscara, né? No ano que vem é o que a gente espera, não é verdade, Glauco Paza? Mas quem é que estava de máscara, amanheceu mascarado hoje, hein, Glauco? Quem estava? O maior símbolo aqui, né, dos gaúchos em Porto Alegre,
a estátua do laçador. Olha só, a iniciativa foi de um médico, tá? E contou com a aprovação da prefeitura. Um mecanismo de içamento foi utilizado para que, através de uma costureira, essa máscara pudesse ter sido confeccionada e colocada neste monumento aí, que é o símbolo dos gaúchos, né? O laçador, portanto, de máscara, representando o cuidado que tem que ter justamente nesse momento de pandemia. Não sei se foi coincidência, André, mas o fato é que ele não espirrou e não tossiu em nenhum momento depois que passou a utilizar a máscara. E não reclamou. Sabe que eles tentaram colocar essa máscara no laçador, mas aí a Guarda Municipal disse, não pode, aí não podia. Aí eles pediram desculpas e foram atrás da documentação necessária. Então ontem, no sítio do laçador, ontem, no dia 20, então, colocaram a máscara que vai ficar por 2 meses no nosso querido laçador. Por falar em laçador, em sítio, por falar em CTG, o que aconteceu nos CTGs aí pelos campos afora, hein, Glauco? Pois olha, até o presidente da República, Jair Bolsonaro, compartilhou do momento maior dos gaúchos, a data do dia 20 de setembro. Ele foi até um CTG em Brasília, confraternizou, comeu lá um churrasco e postou, inclusive, nas redes sociais, dizendo que estava no Eixão Norte com os gaúchos, compartilhando esse momento do 20 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro, que já se pilchou até em outra oportunidade, bombacha, lenço, enfim. Aí, homenagem para os gaúchos no dia 20 de setembro, André. Olha aí, será que comeu a picanha? Uma saborosa picanha? Tem um gremista ali, ó, viu? Ou foi na costela. E, bom, todo mundo sabe, mas não custa a gente repetir. CTG, o que mais tem pelo mundo é incrível. Em todos os continentes, nós temos o nosso cantinho. CTG é a igreja de gaúcho, né? É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Bom, pra gente... Peraí, só para quem está chegando uma informação aqui, tem um assalto, é isso? Atenção, gente, uma imagem que nos chegou agora de um assalto, foi em Panambi, no Noroeste. Exatamente. Glauco, chegando para ti essas informações, né, Glauco? Isso mesmo, a imagem está aparecendo aí na tela, né? Foi um assalto a um mini mercado com máscaras e capuz. 3 assaltantes atacaram este mini mercado. Armados, eles roubaram uma adaga e cerca de R$600, prejuízo grande. A polícia está atrás dos criminosos. Este assalto aconteceu na noite da última sexta-feira e agora a gente teve acesso a essas imagens da ação dos bandidos ali. Dá pra ver bem, né, que estão armados e ameaçando todo mundo no mini mercado, André. Não, e aquela arma ali, esse que tá mais à frente aqui, ela assusta, né, Glauco? Nossa, imagina, ela uma assusta, cidade né? pequena também, né, como Panambi. Se bem que, aí voltamos a falar daquele assunto, não tem mais cidade, André. Não tem lugar, não tem mais mercado grande e pequeno. Esse é um mini mercado e os R$600 certamente vão fazer muita falta pro proprietário, né? Não, olha ali, olha, viu que ele pegou? Volta um pouquinho a imagem, gente. Ele põe a mão, ele tira alguma coisa dessa caixa ali. Tipo assim, ó, durante o assalto deve ter visto umas balinhas, ele pegou e umas balinhas e pegou ali. Olha só, presta atenção. Aí eles entrando, né? Aí eles entrando ali já com o refém, já botaram as pessoas num canto. São 3 assaltantes. Já tem 4 de mão na cabeça que eles mandaram colocar. Aí tem um que vai chegar aqui assim, ó, nesse potezinho aqui, enquanto que tá ali no meio do assalto, vai pegar umas balinhas para ele. Eu queria saber o que tinha ali dentro. Aí ele começa a fazer ameaças, meio atrapalhado, né? E olha só, e um por um ele vai ameaçando. Agora ele vai chegar naquela caixa e vai pegar algumas coisas. Não é o dinheiro que tá ali. Não é o dinheiro que tá ali. Alguma coisa tem ali dentro. Que ele se aproxima, passa a mãozinha e já leva mais umas coisas junto. E olha só, e levaram 600, né? R$600, uma adaga que provavelmente alguém do supermercado tinha, do mini mercado, na verdade, tinha guardado ali, né? E ficando longo dessa arma dele, né? A gente não consegue assusta identificar. Já, né? E aí eles, enquanto os outros atacando, olha ali, ó, ele pegou as balinhas ali, ó, botando no bolso. Viu só como é que é? Viu só? A rapidez. A rapidez. E o pessoal no canto acuado com medo, né? Óbvio que não vai ter medo numa situação dessas. Lembrando que foi na sexta-feira, o pessoal queria passar o final de semana aí com dinheiro no bolso, só que com dinheiro alheio. Lembrando... Agora a gente aguarda a informação da polícia sobre o paradeiro desses criminosos. Lembrando, em Panambi, no Noroeste. Bom, às 19h20, né, Glauco? Segunda edição com Marcelo Chemali. Nós voltamos amanhã recheado de informações já nos preparativos da Libertadores da América. Na quarta-feira, exclusiva aqui no SBT. Um abraço, Glauco Paz. A saudade de estar aqui comigo no estúdio. Quer dizer, no estúdio não, tu na redação, eu aqui. Mas a gente volta amanhã, 11h40. Um beijo a todos, boa tarde, até lá. E quarta-feira, Libertadores, aqui no SBT.